Boa noite para todos, boa noite para todas. Nós estamos começando mais uma live, Papo com Elas. Hoje nós temos aqui algumas convidadas. Eu, Cristina Pacheco, psicóloga, sou candidata vereadora em Sabará. Estamos hoje aqui com a Cristina Guiar, que é psicanalista, que é lá do grupo de profissionais, né, que apoiam, que atendem as mulheres vítimas de violência sexual na maternidade Odete Valadares. Estamos também com a Yara Lamas, que é nutricionista. Depois eu vou pedir para vocês falarem. A Yara Lamas, que é nutricionista, graduanda em psicologia, mestre em gestão social, educação e desenvolvimento local. A Terezinha, né, que é a nossa candidata a prefeita em Sabará, socióloga, doutora em ciências políticas. Boa noite para todas. Vocês podem, né, abrir o microfone. Cristina, por favor, faça seu cumprimento. Seguida, Yara. Boa noite, Cris. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Cristina Guiar. É um prazer estar aqui com você, Cris. Boa noite para todas. Boa noite, Cristina. Boa noite, Terezinha. Candidatas aí, fortes candidatas. Nossas candidatas. E vamos falar sobre esse tema, né, tão importante, que tem que ser dito mesmo. Boa noite, Yara, nossa colega lá também. Hoje nós vamos falar... Pode falar, Terezinha. Acho que Mônica está entrando. Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, numa roda de conversa, né, com mulheres, e de um assunto muito importante, que é a questão da violência, né, sexual contra as mulheres. Eu sou Terezinha, candidata a prefeita de Sabará, sou mãe, sou avó, né, e estamos aqui por mais mulheres na política, porque nós entendemos, né, que só vamos reverter situações como as vividas ultimamente, de feminicídio, de estupro, de meninas sendo estupradas e tendo que fazer abortos com menos de 10 anos. Isso é uma realidade muito triste e nós realmente precisamos reverter essa situação. E como reverter? Nós precisamos de mais mulheres na política para defender as mulheres, para defender política para as mulheres e para tornar, né, essa sociedade nossa mais humana, mais respeitosa com as mulheres, de uma forma geral. Hoje nós vamos debater aqui, né, a questão das mulheres em situação de violência, né? Nós queremos, né, Mônica, o extermínio, né, da violência contra a mulher. A Mônica, né, chegou agora. Bem-vinda, Mônica. Mônica é enfermeira, obstétrica, é lá do serviço também de atenção à mulher em situação de violência da maternidade Odete Valadares, é enfermeira obstétrica, mestre em gestão social, educação e desenvolvimento local, docente lá na Faculdade de Ciências Médicas, né, de Minas Gerais. Ela sumiu. Acho que ela caiu, né? A internet caiu. Ela volta. Bom, enfim, Mônica é a enfermeira. Essa é uma equipe, né, assim, muito interessante, bacana, que eu fiz parte durante muitos anos. O serviço começou lá na maternidade por volta dos anos 2000, e eu integrava a equipe, né, começamos lá a equipe, fiquei em outras atividades também lá, atendendo a clínica de oncologia, e me aposentei lá nessa clínica, né, me aposentei na clínica lá de saudade da minha turma lá, e assim, sejam bem-vindas, né, vamos falar aqui um pouquinho desse cenário aí de hoje, né, das mulheres, tanta coisa que nós estamos vendo, cada dia é uma situação diferente, e o que a gente pode deixar aqui também de esperança, né, como é que nós podemos, enquanto mulheres que trabalham com mulheres, né, atendendo mulheres,
gostaria de saber como é que é para cada uma de vocês, como é que está o serviço lá, como é que está a questão do atendimento à mulher, o que a mulher hoje em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde que ela pode buscar atendimento, como que é a perspectiva de atenção à mulher lá no serviço, essa turma aí, né, de mulheres dando assistência à mulher. Mônica, Cris, Yara também deixou o serviço recentemente, né, Yara? Odete, trabalho com as mulheres. E aí, Mônica, você que chegou agora, fala pra gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né, gente, discutindo um tema tão atual e tão antigo, né, que é a questão da violência contra as mulheres. Hoje, o Odete Valadares é um dos, vamos falar, 6 centros de referências, né, cadastrados em Belo Horizonte, onde nós trabalhamos. A gente tem também o Júlia Kubitschek, que é da Rede FEMIG, o Hospital das Clínicas e o Odilon Berens, além, né, de os mais novos cadastrados, que são Risoleta e a Santa Casa, né, que estão em atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Apesar de sermos centros de referência, né, a gente vê que a violência transcende, né, ela não está limitada só dentro desses centros, a gente vê mulheres em todos os segmentos da saúde sendo atendidas, né, e com histórias de violência em todos os âmbitos, né, não só o sexual, né, como violência doméstica e outros. Então, assim, a gente precisa de ter uma abordagem com essa mulher para além dos centros de referência, né, onde tem mulher, provavelmente nós vamos escutar alguma abordagem aí, né, de que ela já foi vítima de algum tipo de violência. Meu nome é Mônica, eu sou enfermeira e estamos aí. Obrigada, Cris. Mônica, sua fala aí, né, a Mônica costumava dizer que praticamente todas as mulheres têm uma história de situação aí de violência em algum período da vida, ou algum encontro com isso. Outro dia, conversando com umas jovens, né, estudantes, elas diziam que até na questão assim, de escolha da atividade que elas iriam fazer lá na equipe, já havia algum tipo de bullying, de violência na escolha mesmo das atividades, assim, as atividades mais importantes não eram atribuídas, né, à mulher. Ou questão mesmo da história de você entrar num vagão de metrô, de ônibus, e sempre passar por alguma situação, né, constrangedora, ou a questão mesmo lá da clínica, né, que é objeto lá, que é a questão da mulher que é vítima de violência sexual, né, seja de vítima de alguém desconhecido, ou mesmo de alguém próximo, conhecido a ela, né. Cris, queria que você falasse. Só para fechar isso aqui, sim, Cris, sim. porque assim, sim, Mônica. Vários artigos vão mostrando que os profissionais, né, não vou falar só da saúde, né, mas também do judiciário, de todos os segmentos, né, que atendem mulheres, infelizmente, eles só reconhecem a violência contra a mulher quando é a violência física, né, ou sexual, mas que trouxe algum transtorno físico que eles possam ver, né. Essa fala, né, de que nós mulheres em algum momento da vida já sofremos algum tipo de violência, de uma psicóloga, também amiga nossa, Alice, né, e me fez refletir, porque os tipos de violência são inúmeros, né, a gente tem violência doméstica, que é aquela, né, próxima da família, intrafamiliar, intergeracional, né, que ela vai passando de geração em geração e se perpetuando. Nós temos violências institucionais, que são cometidas, né, não só em ambientes de saúde, como em ambientes de trabalho, né, contra a mulher, e dentro dessas, seja no doméstico, seja no institucional, nós temos os tipos de violência, né,
que é a violência física, que é a mais comum e a mais reconhecida, mas, infelizmente, ela não é mais importante do que a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, né, que nós, mulheres, em algum momento, né, uma cantada idiota, um preconceito, né, até mesmo nas questões de trabalho, tá vendo, se fosse homem, teria feito melhor. Então, assim, a gente já passou em algum tipo por um comentário, né, diminuindo a questão, né, de algumas atitudes nossas pela condição do feminino, né, então, assim, deixar claro que violência contra a mulher não é só violência física, e a sexual, né, que é a mais divulgada, assim, né, que causa mais escândalo, como a doméstica, né, mas que a violência psicológica as mulheres sofrem e muitas vezes ela nem é vista como violência. As pessoas falam, mas ele nem te bateu, mas você nem tá com marca, ele te estuprou, mas você não tá com roxo nem nada. Então, assim, a gente precisa de aceitar que a violência psicológica, a violência moral, ela é muito mais com nós mulheres, né, e muito mais invisível na sociedade. É isso. Sim, tem aquela questão, né? O que a gente percebe que muitas vezes a mulher chega, né, Cris, com a questão da culpa, né? O que eu fiz, Gente, eu né? tô ficando Porque, sem áudio, eu não sei, eu vou sair e entrar de novo. Não, tá. você tá ouvindo? Acho que ela não estava ouvindo. Ô, Cris, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, da sua percepção, como é que o que você, né? Como que você percebe essas questões? Eu gostei muito da abertura já da Terezinha, que ela traz assim, vamos dar voz às mulheres, né? Acho que é importante mesmo a gente estar podendo falar de um lugar positivo, ainda que a gente possa sim escancarar as feridas, né? E botar o dedo ali onde tem que ser colocado mesmo, e poder falar disso. Eu acho que é só falando que a gente vai poder progredir, né? Alcançar algum progresso. Essa questão da culpa, né? O que eu estou trazendo a questão da palavra é porque eu pensei no trauma, né? A questão que você trouxe, porque esse trauma para mim é vivido, né, no próprio corpo, dessa invasão, né? No estupro. Isso é de consequências que a gente não tem como nem medir, nem mensurar, né? A gente não sabe até quando, né, que a gente pode medir as consequências de um estupro em uma mulher. Além de ser, assim, algo muito subjetivo, ou seja, que cada uma vive isso à sua maneira, as consequências são tão variadas, né? De imediato, a gente, quando recebe as mulheres lá no serviço, qualquer lugar, a gente já vê consequências terríveis, né? Em relação ao sono, às vezes ela perde a capacidade de trabalhar, de pensar, ela só pensa no ato traumático, não consegue dormir, não consegue se relacionar com as pessoas. Né? A questão, às vezes, nem com os filhos, ela rompe os laços com os filhos, não consegue estabelecer, né? Só chora, muita depressão. E pior, tem aquelas mulheres que não trazem, não falam, não recorrem a ninguém para dizer o que se passou com elas. Tamanha vergonha que elas, né? Que às vezes passam. E tamanho a descrença de pensar que não vai ser escutada, né, que alguém não vai acreditar nelas. Isso aí é terrível. E sem contar aqueles casos que têm consequências sexuais para a vida sexual da mulher a vida inteira, né? Tem mulheres que vivem um trauma, né? Um estupro quando crianças não convivem com esses segredos, né? A vida inteira.
e lá na frente, elas vão se deparar com situações que elas não têm mais como não encarar, né? Os efeitos disso. A culpa, eu acho que, retomando isso que a Terezinha disse, vamos falar do lado que tem que ser dito, retomar a palavra onde ela tem que ser, né, tem que ter efeitos, né? A culpa é sempre do agressor. Essa é a frase que a gente vai repetir lá no serviço, a gente diz isso, né, para todas as meninas que chegam, que se sentem culpabilizadas, envergonhadas, né? Então, a gente sempre diz, a culpa é do agressor. Claro, às vezes na terapia, né, nos acolhimentos, né, nas entrevistas, vão aparecer outras dimensões dessa culpa, né, dessa culpa que elas carregam. Mas a culpa é do agressor. Então, quando a gente diz vira vítima de violência sexual, é vítima mesmo. Né? Já ouvi muitas vezes, né, pessoas criticarem, e hoje está essa moda, né, está me vitimizando, não, ela é vítima mesmo. E o pior, assim, é uma vítima que vai ter que se haver muito com esse lugar em que ela foi colocada, em que ela foi tomada, né, que ela foi obrigada a assumir. Né? É um lugar de opressão, de violência, e ela vai ter que se haver com a própria posição de vítima. E muitas vezes a mulher recusa. Então, a culpa, ela incide, às vezes, nesse lugar, porque a mulher recusa o lugar de vítima. Né? O nojo, inclusive, ele vem, o asco vem disso, né? De não se reconhecer numa situação que ela foi obrigada a ocupar num dado momento. Acho que aí já dá para a gente começar a conversar assim. Né? Sim. Yara, você quer falar para a gente, assim, acho que a Cris está trazendo essa questão da culpa ser do agressor, né? Frisando bem essa questão, a culpa é de quem provocou, né? De quem criou a situação, é do agressor sempre. E a gente está com esse caso aí, né, na mídia aí, que não é da Mariana, é Mariana, né, ou Cris? Mariane? Esse caso é um caso que é interessante, a menina é uma bandeira, e ela traz à tona, ela carrega uma bandeira que precisava ser escancarada há muito tempo. Não é? Precisava vir mesmo. Eu acho que é interessante porque ela, sem perceber, ela rompe com isso e traz essa bandeira e sustenta isso aí. É interessante porque eu acompanhei, recebi toda o material, né? Está rolando aí na internet, então, assim, a princípio eu não gosto de falar do caso, dos nomes, mas esse é um caso né, que virou, talvez ele torne, quem sabe, o judiciário, né, todo diante dessa resposta pública, que eles possam, quem sabe, a gente vai ter uma lei aí, Mariana Ferrer, né? Reformular, porque é luta nossa, né? Nossa, aqui, ó, nossa, né? Isso, então, de todas nós. Que a gente possa realmente se juntar, vai ter, estão tendo, né, no país inteiro, manifestações públicas, né? Importante. Sim. Consequência que tenha, né, uma repercussão assim mesmo. É interessante porque ela é um caso emblemático onde aparecem todos os signos, né? Toda a situação que uma menina, que é uma mulher que é violentada, passa. Tudo apareceu ali.
todos os jargões, né? Tudo que a mulher é culpada, né? Tudo apareceu ali, ela, né? Não vou retomar isso aí, não, porque O que você fez para o que você fez para provocar isso, né? Nasci mulher, né? Agora a pergunta, que é o mais óbvio, né? Assim, quando se trata do caso dela, veio essa questão, é uma vulnerável, estava numa situação vulnerável, estava mesmo, nós temos muitas situações, a lei não recobre essa situação, que a mulher está vulnerável, né? É um momento que a mulher não é reconhecida, né? A violência contra a mulher não é reconhecida. Então, os homens se aproveitam para responsabilizar a mulher no ato que é dele, né? É interessante porque todas as perguntas recaíram sobre essa menina. O que ela estava fazendo lá? Por que ela, né? A questão da bebida, da droga, 6 minutos. 6 minutos é possível? A gente apareceu aí na mídia, 6 minutos é possível para acontecer um estupro? Ô, gente, eu nunca vi estupro com preliminares ou 2 horas de estupro, né? Assim, é isso mesmo, né? 6 minutos é possível, basta, né? Para um estupro acontecer. Então, foram as situações, as questões mais chocantes e aberrantes que apareceram, que surgiram, né? Todos. E ninguém pergunta o óbvio, né? Como que o óbvio não apareceu ali naquela linha, né? Quer dizer, por que um homem se sente no direito de violar uma mulher vulnerável? Porque o desejo de um homem tomar para si uma mulher, né, que está vulnerável. O Cris, Está implicada aí. Cris, seu áudio acho que está falhando um pouco. Às vezes eu não sei se sou só eu, se vocês estão ouvindo direitinho. Está falhando um pouco, Cris. Está um pouco baixo também. Talvez põe um fone que talvez melhore. Você está no computador? Estou no computador. Ah, tá. Ô, Cris, eu acho interessante isso que você traz desse caso, né, que emergiu tanta coisa, né? Como que apareceu tanta coisa, quantos elementos nesse caso, e como os desdobramentos desse caso, né, estão aparecendo também, estão surgindo, principalmente nas redes sociais, né, que as pessoas, é uma nova forma das pessoas se expressarem, e parece que é até meio sem filtro, né, parece que elas se sentem meio à vontade para falar, não sei se não tem um olho no olho, e aí elas vão soltando o que realmente elas sentem por dentro, e não é só no meio, né, ali jurídico, não foi só naquele ambiente, naquele cenário, né, o pensamento, ele está aí em todo lugar, ele está em toda esquina, né, comentários, inclusive, de mulheres, né, culpabilizando a vítima. Então, isso é muito assustador, né, e também, assim, a forma como a pessoa realmente acredita no que ela está falando, e que é verdade, né, que a mulher não devia estar lá, por que ela fez isso, e mil questionamentos. Então, assim, é muito assustador a forma como as pessoas defendem isso e acreditam nisso, e parece que a gente está falando de coisas diferentes. Parece que a gente não está falando de violência, né? Porque é uma violência. Parece que está falando de outra coisa. Oi? Um dos lados da moeda, né? Vamos dizer assim, porque eu também vi muita manifestação aberta no Facebook, você pode ir lá ver, as mulheres estão falando claramente, assim, falando quantas vezes foram violadas, estupradas, assediadas, isso está aparecendo demais. Isso aí, eu acho que abriu essa torneira não vai ser fechada, porque agora não tem mais jeito. Sabe? Estava meio que adormecido, né? Outro dia eu falei uma frase assim, até aí na internet, e deu um certo debate, que, na verdade, a gente já nasce com um indicador homem e mulher, né? Mulher. E aí, o que eu estava falando lá nesse post era que
é quase como se a violência é quase como se fosse biológica a palavra. Eu usei a palavra biológica no sentido de ser tão natural, aquela coisa, não, isso ali é briga deles, isso é comum, isso é porque ele é muito ciumento, não, é porque ele gosta muito de mim. Então fica uma coisa tão assim, não dita, né? Tão assim, sutil, que ela parece quase que é natural, parece que nós nascemos com esses conceitos, né? Com esses conceitos que a gente vê aí, solte, como é que é? Solte minha, como é que é, minha cabra, como é que não tem um negócio no ditado aí? Segure suas cabras, que solte meus bodes. Prenda sua cabrita, porque meu... Meu bode, não sei. Menina, fecha a perna, olha que roupa curta, né? Então, assim, é tanta coisa, a gente vai crescendo dentro da questão social, sendo moldada, que chega um momento que parece que é natural aquela violência, aquela agressão que a Mônica falou aí no início, às vezes psicológica, né? A coisa da fala, a coisa da institucional, a coisa patrimonial. A gente considera está muito clara a violência física, a violência sexual, né? Bateu, deixou o olho roxo e tal. Mas e os outros tipos de violência que que a mulher, vou estar falando mesmo da mulher, vai crescendo naquele meio, se sujeitando, e passa a ser uma coisa assim natural. Na verdade, né, assim, não é biológico, é naturalizado há muito tempo, né? Na verdade, eu acho que biológico isso que a Cristina está fazendo, uma caricatura, né? Isso que a Cristina está falando, né, que agora se abriu uma torneira, porque fala assim, nossa, mas está tendo tanta violência contra... Não, sempre teve, foi naturalizado pela igreja, pelas famílias, né, pelas mulheres que são mais violentas, né, às vezes na abordagem, às vezes a gente vê comentários de mulheres, comentários machistas, né, julgando a outra mulher. Então, isso é triste, porque eu acho, Cristina, que essa torneira não pode fechar mesmo, não. Por nós e pelas gerações que estão vindo. Ela tem que estar aberta e drenar esse esgoto que está aí na sociedade há muito tempo, naturalizado, colocado como rotina social, né, como coisa que a mulher teve que vivenciar ao longo desses milênios, vamos falar assim. Sim, e eu acho assim, nós estamos aqui na área da saúde debatendo, e a Terezinha, por ser socióloga, eu acho que ela traz uma visão, assim, sabe, bem diferenciada, bem ampliada do tema, né? Porque é um olhar, assim, diferenciado, né, Terezinha? A questão Eu realmente, assim, quando eu vejo a Mônica falar, a Cristina, né? Eu acho que elas têm, assim, uma vivência muito grande e com uma determinada classe social, né? Então, não sei se eu estou imaginando isso, mas essas cenas, né, e esses estupros coletivos contra adolescentes e contra mulheres, né, a gente já viu em vários noticiários a respeito disso, né, inclusive, e muitas vezes a questão, a culpabilização fica na mulher, porque ela estava naquele baile, ela estava... né, não estava no lugar correto. Então, isso realmente é uma coisa que vem acontecendo. E eu acredito que o Odete, né, por ser um hospital público, e ele deve atender também muitos casos, né, referente a pessoas que vêm, né, da classe social, né, de baixa renda, né, de mulheres realmente que eu nem acredito que chegam lá todos os casos, eu acho que são casos, assim, bem mais severos, que chegam que tem a ver com gravidez ou com alguma consequência posterior, né, que afeta a saúde física da pessoa e que ela vai procurar. Eu imagino, não sei se é verdade. Então, o que eu acho é o seguinte... Esse caso que a gente está vendo agora,
a importância desse caso, primeiro, ele demonstra, né, ele vem de uma mulher branca, uma mulher de classe média, ou alta, não sei, mas que não é o usual, né, e isso foi importante porque chamou a atenção da mídia, e também a gente já tem um patamar diferenciado hoje do movimento feminista, né? Essa reação assim imediata, né, inclusive das pessoas irem para frente, né, essa movimentação, inclusive física das mulheres à noite e homens também, eu acho que foi muito muito importante, né, de protesto. E eu espero que realmente seja um alerta, né? Porque quando a gente vê os números de violência contra a mulher, né? Eu estava pegando aqui a fonte da Polícia Civil, entre 2018 e 2020, né? Nós tivemos cerca de 260, mais de 250 mil vítimas, né, de violência doméstica e familiar. E nós tivemos mais de 1.000 casos, né, de feminicídio. Eu estava vendo números assim absurdos, né, só de 2020, quer dizer, a frequência com que uma mulher é brutalizada e muitas vezes assassinada é muito alta, né? Então, eu acho que... E, por ser mulher. Por ser mulher, né? Nós tivemos 2 casos já, né, de mulheres que foram assassinadas, candidatas, né? Candidatas. É verdade. Quer dizer, quando a mulher, né, ser candidata significa que você assume uma posição de empoderamento, né? E é verdade, isso tem reflexo na família, né? E quando isso gera algum conflito, né, gerou algum conflito no nível familiar, a solução foi a morte, né? Morte, sim, uma brutalidade, uma coisa terrível, né? Então, eu acho que nós temos que continuar essa luta. Eu vejo, no nosso caso aqui, por exemplo, em Sabará, né, nós temos muitos casos, né, de violência contra as mulheres, e nós não temos aqui uma estrutura adequada para lidar com isso. Né? Nós temos, o Conselho Municipal da Mulher funciona muito precariamente. A Delegacia de Mulher de Sabará, ela é dirigida por um delegado, homem, né? Você imagina você ter uma situação de violência, ser atendida por um delegado, às vezes ter que entrar num carro da polícia, que também são homens, às vezes ter que entrar com o agressor junto, dentro daquele carro policial, né? São muitas situações. Você não tem uma casa pública, né, de apoio às mulheres, às vítimas de violência. Então, eu acho que nós temos muita coisa para avançar do ponto de vista institucional para realmente dar um apoio, né? E nós não temos quem ouve, né? Aqueles serviços que são serviços de base, a rede de assistência social, que muitas vezes é o primeiro lugar que uma pessoa vai, né? Depois, às vezes, ela vai para a unidade de saúde, depois ela vai, às vezes, procurar um hospital igual a Odete, né, como uma forma de encaminhamento. Mas falta isso, né? Falta salas. Outro dia tinha uma questão que eu achei assim, mas por quê? Falava o seguinte, que as pessoas, que nos CRAS tinham que ter salas privativas para atendimento, e muitas vezes o atendimento ele é ali, é como se fosse um escritório do outro lado, né, tem o atendimento. Então, assim, não tem locais realmente de escuta, né, e eu acho que nós temos que criar essas possibilidades, né, de que a mulher realmente vítima possa ser atendida, e se ache no direito de ser atendida. Eu acho que é o primeiro momento que uma mulher se considera cidadã, né? E isso, talvez, no momento, se ela for bem atendida, se ela for reconsiderada, né? Naquele momento, o sentimento dela de cidadania e essa questão, né, que nós conversamos aqui, que a Cristina levantou muito bem, a questão da culpa, né? Ela começa a ser quebrada nesse primeiro momento, que é o primeiro contato que ela busca com o serviço público para atendimento, né, do caso dela. Então, eu acho que eu vejo que realmente nós estamos vivendo um momento
aí importante no sentido de desenvolvimento, mas que falta demais essa estrutura real de apoio, né, para os casos que acontecem, né? Esse caso mesmo da Mariane, né? A quem a Mariane pôde recorrer, eu não sei, mesmo sendo uma mulher de classe média, né? Então, será que ela teve o apoio que ela precisava, a orientação que ela precisava, o advogado que ela precisava, né? Foi ouvida devidamente por um delegado, um promotor que ela precisava, né? É um pouco assim. E é interessante até falar, né? Não sei como que está lá o serviço, tem acho que 2 anos já que eu deixei o serviço, né? Mas a questão do atendimento lá é qualquer mulher de qualquer classe social, né? Na verdade, são mulheres que são vítimas de violência sexual, que tem como referência pública, né? Porque não tem, acho que desconheço, não tem uma estrutura privada também que faça esse atendimento assim, tão completo, né? Eu acho que seria interessante, já que a gente está colocando isso, algumas pessoas estão assistindo, que vocês falassem o que é a mulher, qual que é o caminho da mulher que sofre violência sexual e que suporte que ela vai encontrar no serviço. Acho que seria interessante falar isso. Se é porta aberta, fazer? O que ela deve fazer? Porta aberta, né? Porta aberta. Porta aberta. Vocês poderiam falar, quem pode falar? Primeira questão, Cristina, eu vou começar aqui, acho que as meninas podem continuar, né? Primeira questão né, a mulher vítima de violência sexual, né, que é o nosso maior desafio, é divulgar isso. Busquem um hospital com menos de 72 horas, o mais rápido possível, né? Ela não tem que ir para a delegacia, ela não tem que ir para o IML, ela tem que cuidar da saúde dela, física e psicológica. O boletim de ocorrência, ele não é necessário para nenhum atendimento no serviço de saúde, né? Nenhum. Ele é necessário para investigação policial. Então, nenhum profissional de saúde tem o direito de cobrar da mulher um boletim de ocorrência para o atendimento. Então, buscar um centro de referência, né? Em Belo Horizonte nós temos essa, é porta aberta, qualquer mulher, né, dentro de Minas Gerais, ela pode chegar, o serviço funciona 24 horas, né, porque ela vai no pronto atendimento, e ela tem direito, né, ao atendimento médico, aos remédios, né, de profilaxia de doença sexualmente transmissível, de contracepção de emergência, o antirretroviral, né, que ela tem direito também. Então, assim, a ser fornecido para ela. Lá, ela não precisa, depois de ir no IML, lá já é feito também a coleta de material que o hospital vai encaminhar para o IML. Então, ela não precisa de ir no IML também, quando ela passa no centro de referência, tá? E no caso, depois ela vai fazer o acompanhamento com os profissionais, que isso deve existir, viu, gente? Tem centro de referência que não tem acompanhamento com essa mulher, não é só entregar o remédio. Então, ela precisa de um acompanhamento psicossocial, né? Ela precisa de um acompanhamento das doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque uma violência sexual, ela não tem um impacto só, né, de um ímã em uma vagina, ela tem um impacto na vida dessa mulher, emocional, e todas as dimensões, né, dessa mulher que precisa de ser abordada. Eu acho que a Cristina pode falar aí um pouco também na questão, né, do psicológico, desse acompanhamento, como que ele é fundamental. O que nos mantém lá nessa clínica não é, ai, nossa, é muito bom escutar a história de estupro, não, não é. É muito triste. Agora, o que me deixa mais triste é saber que nós temos 60 mil casos de estupro registrado, né, em 2018 no Brasil, né, e os centros de referência não atendem nem 200 casos por ano, né, centros de referência. Ou seja, cadê essas mulheres? Elas não estão chegando, acho que a Terezinha colocou isso muito bem, né? Elas precisam saber
que elas têm direito ao atendimento e que elas têm direito de ser bem acolhida e de ser bem tratada, né, em tudo que ela precisar. Cristina, quer falar alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa do que Mônica falou? É interessante, porque a Terezinha perguntou, mas de fato lá no serviço a gente recebe, interessante, porque aí se escuta, de fato, uma dessas características dele, que ele é universal, né? A gente recebe pessoas de todas as classes sociais, muito interessante, sabe, Terezinha? É claro, isso que a Mônica está trazendo, tão importante, gente, porque aí se vê a estrutura social do país, né? Porque quem é que tem acesso a esse serviço, a essa informação? Dessas mulheres que ficam aí nesse limbo, né? Que não são escutadas, que não são acolhidas, né? Que não sabem nem aonde recorrer, né? Então, tem uma boa parte de mulheres que fica aí solta. Por quê? Porque não tem acesso ao mínimo que seria uma informação, né? Quer dizer, existe um serviço, existe essa estrutura, é claro que a gente não conseguiria atender essas 60 mil mulheres, não é? Então, nosso serviço, a gente tem muito trabalho, a gente trabalha muito, né, Mônica? A agenda lotada, sempre muito cheia. É curioso, porque as pessoas, minhas amigas falam assim, nossa, gente, estou aqui trabalhando. E as pessoas falam, nossa, será que tem isso tudo mesmo? Tem tudo, tem muita gente. Toda semana a gente recebe pacientes, vítimas de violência sexual. É muita coisa mesmo. A questão do... Então, acho importante dizer que o SUS cumpre essa função dele. Então, acreditem nisso, né? Está aí que ele funciona, né, em algum lugar. Outra coisa que eu queria retomar, assim, que não foi tocada ainda, e que tem a ver com um desses pontos, né, que eu acho que a sociedade, as pessoas se perguntam, né, que é sobre o consentimento, né, da vítima. E que esse caso trouxe, né? Acho que é importante a gente falar disso. O que é um consentimento? O que é consentir num ato sexual? Estou dizendo isso porque é importante agora a gente dizer para os homens também, sabe? É bom a gente dizer para as mulheres, mas é bom dizer para os homens. O consentimento, ele se dá, claro, um homem como mulher na sua fantasia, né? No ato sexual. Então, qualquer casal sabe disso. Que consentimento, você consente com a fantasia do outro. Por isso, com estupro, não há consentimento. Né? Só o estuprador vem, né? Obriga o outro ali a essa posição. Acho importante dizer isso. Acho importante dizer, perguntar para um homem por que tomou uma mulher sem seu consentimento. Eu acho que isso é tão importante dizer e perguntar, porque o caso da Mariana vai fazer um divisor de águas, inclusive nessa população masculina, inclusive nessa estrutura, né, de governo, de sistema judiciário tão masculinizado. Importante que esses doutores da lei também se perguntem sobre a sua própria masculinidade. Não é? Então, acho que a gente tem que começar a dizer para as mulheres e para os homens. Né? É isso. Podemos falar mais aí, tragam as questões. Eu acho que eu nem respondi. Ô, Cris, vocês trouxeram coisas assim muito importantes, né? Terezinha falou da necessidade dessa escuta, né? Desse cuidado com a mulher nesse momento, né? Que é importantíssimo e a gente precisa divulgar isso e fazer com que isso aconteça realmente, efetivamente, né? A Cris traz essa questão absurda, né? Do consentimento. Eu acho que
a gente não pode, como você falou, não podemos deixar essa torneira fechar. Eu acho que vai ser um divisor. Nós precisamos falar do agressor. A gente precisa conversar com esses homens, né? E isso vai ser muito importante. A gente não pode, né, perder toda essa mobilização para colocar isso em pauta. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre o agressor, né? E eu trabalhei, assim, trabalho, né, ainda 30 anos, né, com relação à alimentação, à imagem corporal, né, essas questões do corpo, né, de como se lidar com o corpo e como esse corpo ele é atingido, né, nesse ato e o que isso afeta, né, no subjetivo dessa mulher. Então, como a Terezinha falou no início, né, vamos passar uma mensagem positiva, né? Eu quero, assim, apesar desse absurdo todo que é esse universo, né? Mas que a mulher viva a plenitude, né, do seu corpo, da sua feminilidade, da sua humanidade, da sua delicadeza, da sua beleza, né? Consiga conviver com isso, expressar isso de uma forma, né, saudável, leve, né? E não se deixe, né, tomar, como você diz, né, Cristina? Não se deixe tomar. Acredite, né? Acredite no que você é, né? Acredite na beleza que você é. Né? Lembre sempre, né, de toda essa força que a mulher tem e que ela significa, né? Todo esse simbolismo. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, eu quero passar essa mensagem, sabe? Que é muito lindo ser mulher, né? E vamos viver essa beleza com essa força, vamos... a sororidade, né, é uma coisa muito importante, é maravilhosa, né? Quando ela acontece verdadeiramente. Então, essa é a mensagem, assim, né? Para que a gente viva bem, né? Com essa beleza, que é essa beleza da mulher. Tá? Yara, e acho que é aquela coisa, aquela questão, mexeu Sim. com uma, mexeu com todas, né? Nós estamos aqui atentas, né? Acho que é o que a Cris trouxe também, que esse caso, né, da Mariana, ele veio ser, ele é a voz, né, de todas as mulheres, aquelas que não foram ouvidas, aquelas que estão lá no serviço público, ou que não tem muita chance de colocar a voz aí, de ser vista, ouvida. Então, ela trouxe todas essas vozes. É uma corrente de mulheres que vem atrás dela, né? E por isso não pode passar assim em branco. Por isso é tão importante esse caso, né? A gente está falando mesmo, está brigando por isso, porque nós estamos brigando, estou brigando por mim, né? Por você, pela minha irmã, pela sua mãe, pelas nossas filhas, né? Diz respeito a todas nós. Então, assim, mexeu com uma, mexeu com todas, não é? E estupro, como diz a Cris, não tem consentimento para estupro, né? O corpo é meu, eu resolvo o que eu quero, né? Então, assim, não tem consentimento, não tem essa questão de consentimento para estupro, né? Estupro é estupro, né? Bom, gente, acho que nós vamos finalizando aqui, então, né? Eu quero agradecer vocês, né? Uma satisfação encontrá-las aqui, né? Meu grupo amado de trabalho, saudade de vocês. Ai, meu Deus, mas nós estamos aqui, né? Que bom que eu pude, né, compartilhar com vocês esse momento. E é uma turma, assim, que eu valorizo demais, né? Turminha boa de trabalho, né, Yara? Pessoal bom de serviço. Então, assim, que bacana, né? Assim, as mulheres de Minas, né? Poder saber que tem, né, esse apoio, que pode encontrar, né, esse acolhimento lá na equipe, né, da Maternidade Odete Valadares, que é 1000. Eu sou suspeita, né? 1000. Cristina, posso lembrar que você foi a precursora desse trabalho lá? Na Maternidade Odete? Acho que mas estou com saudades. TBT. Há muitos anos, né? Foi você que levou esse trabalho lá para. Você deixou seu legado, Cristina.
Seu legado está lá. Que bom, né? E eu sei que eu posso, né? É importante saber que assim, que vocês estão lá e, nossa, mãe, confio assim plenamente, recomendo, super recomendo essa coisa assim, o público, né? O público funciona, gente, né? Nós temos que ter fé que o público funcione. E assim, aí eu vou falar um pouquinho aqui, né? Que nós precisamos de mais mulheres, nós precisamos das mulheres, né? À frente das administrações públicas, né? Então, assim, eu estou me colocando e, assim, eu tenho fé e coloco fé total na Terezinha. Vocês, né, puderam conhecer a Terezinha, quem conhece Terezinha sabe do potencial, assim, Terezinha, profissional, não preciso nem falar, assim, né, mãe, avó, amiga, mulher, né, apoio, e tudo isso que a gente sabe lá na equipe, que a gente trabalhando com mulher, como que é, né, a gente trabalhar uma mulher cuidando da outra mulher. Super a favor dos homens, né, super a favor dos homens, né, todas somos, mas não vamos negar que nós somos boas, né, gente, no que a gente faz, nós somos. Davi às vezes fala que eu estou com um problema narcisista, porque a mulher é boa de serviço mesmo, e né? E a gente assina embaixo. Então é isso, assim, muito obrigada, agradeço, eu estou fazendo aqui estou me despedindo, quero que cada uma, né, fale, assim, alguma coisa para finalizar, e a Terezinha fecha para a gente, Terezinha, por favor. Então, beijinho para todos, muito obrigada de ter tido esse tempinho aí com vocês. Foi muito importante para mim, acho que para a Terezinha e para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Podem, quero fiquem com a palavra. também, né, o convite, né, de estar aqui com um assunto tão importante. E só uma mensagem: mulheres, votem mulheres que escutam mulheres, né? Então, super apoio aí a Cristina, a Terezinha, a gente tem percebido, né, o trabalho de vocês aí em Sabará, né, um município, assim, tão próximo de Belo Horizonte, sem representatividade de mulheres que falem para outras mulheres e por mulheres. Então, nós precisamos de ter vocês aí sim, viu? Um abraço, obrigada. Então, quero agradecer demais essa participação, né, aqui, poder conhecer a Terezinha nesse encontro, né, também. Desejar para vocês boa sorte lá, né, estou torcendo que vocês entrem, né, claro. Ao mesmo tempo, penso assim, que a Cristina, ela sempre assumiu essas responsabilidades, né, muito bem, e é uma lutadora mesmo, ela sempre foi uma excelente colega, uma pessoa que sempre fez questão de unir o grupo, de colocar o grupo para falar, né, para trabalhar, então, isso é bacana. E acho que é uma honra, né, ter vocês aí, né, se candidatando, eu acho que é bacana, porque são mulheres lutadoras, muito inteligentes, né, e acolhedoras também. Bom, gente, eu queria agradecer muito a Cristina por ter organizado essa live, né? Nós estamos aí na reta final de campanha, temos mais uma semana, né? E eu queria, né, dizer que, para mim, foi um momento muito, muito importante, muito bom estar ouvindo vocês e conhecer esse serviço, né, que a Cristina já tinha falado sobre ele, mas eu vejo, né, qual a seriedade com que vocês fazem o trabalho, né, no Odete. Vamos estar divulgando, né, esse trabalho. E a Mônica falou uma coisa que é muito importante, né, que dos 60 mil casos, né, são atendidos 200, né, e 200 casos. Então, realmente é o seguinte, é a falta dessa retaguarda no nível do acolhimento primário, aquele acolhimento que é feito, né, muitas vezes a nível do município, que é um momento de se fazer também, dar informações. E eu também estou querendo lembrar aqui, Cristina, que
isso também nos leva a pensar a questão da educação. Nós temos que estar trabalhando com a juventude. Nós temos que estar trabalhando, né, com a juventude, tanto dos homens quanto das mulheres. Porque é nesse momento de formação, principalmente na adolescência, né, que é formado realmente, né, não, que se pode fazer essa discussão de valores, do caráter, né, da questão do respeito com as mulheres, né, da relação homem-mulher, né, e todas as questões que dizem respeito às questões de gênero, e com muita seriedade, para que essas questões que nós colocamos aqui, seja a questão da mulher, da questão da culpa, né, e outras questões que vêm de baixo, né, vem da educação, desde da infância, mas que ela também tem um momento fundamental, que é aí no período, né, na escola, na convivência, no período, né, de ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, nós temos também a nossa ONG, a Cristina lá participa, né, onde a gente tem roda de mulheres, de conversas, e realmente incentivar esse trabalho mais com a juventude. Temos que trabalhar com a questão de valores, né, e fazer realmente uma educação de base nesse sentido, né, e também com as mulheres, porque eu acho que é nesse empoderamento da mulher, né, é que eu acho que está a chave, né, para que ela, inclusive, se sinta em condições de maior resistência numa situação como essa, né, e que evite danos maiores, né, até a sua né, questões de saúde mental e etc. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Acho importantíssimo a Cristina estar na Câmara de Sabará, né? E outras candidatas também. Nós temos 6 candidatas. Feliz, mulheres. Né? Mulheres. Nós temos a maioria dos candidatos, nós são mulheres, né? E o que mostra a nossa preocupação, né, de realmente ter mulheres na política. E eu peço a vocês que estão nos ouvindo, né, e estão nos vendo também nessa live, que no dia 15, deem uma chance de um voto de confiança para as mulheres, né? Vamos renovar o Executivo e vamos renovar também a Câmara de Vereadores, colocando mulheres sérias, competentes, capazes, né, na Câmara de Sabará. E vote 13 para prefeita e vote 13 para vereadoras e vereadores, e aqui nós pedimos também o voto de confiança para Cristina, 13333. Um grande abraço para todos vocês e uma boa noite. Boa noite, e vamos continuar, a gente vai continuar conversando, viu? Espera aí um pouquinho, gente. Ô, querido, só agradecer, né, pelo convite, uma honra estar aqui dividindo um espaço com pessoas tão bacanas, né, da minha convivência, e assim, eu acho lindo ver como você cresceu na sua campanha, sabe? Eu vejo você, aquela profissional tão íntegra que a gente conheceu, e agora se dispôs a se doar para a política. Eu achei tão bacana, sabe? E a gente conhecendo a sua capacidade, que é possível você fazer lá, eu fico, assim, com muita esperança, sabe? Que as coisas vão melhorar, que as coisas são possíveis ainda fazer, sabe? Então, eu te desejo toda a sorte do mundo, seu mandato vai ser maravilhoso, seu e o da Terezinha. Eu já estou afirmando, porque, assim, vai ser, um privilégio, sabe? Ter vocês para trabalhar para o município. E as mulheres vão estar em boas mãos, viu? Muito obrigada. Prazer. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Tchau. Tchau. Um abraço.